Olá, eu quero falar um pouquinho para você, ou com você, que traz uma culpa, carrega uma culpa dentro de você. Talvez uma culpa de algum familiar seu, você se culpa por algo que não deu certo para eles, ou algo que você traz dentro de você, que você se culpa por não ter dado certo para você. Enfim, você traz uma culpa dentro de você. E é com você que eu quero falar. Sou terapeuta da Tânia, trabalho com a terapia sensitiva alternativa e também com vertentes espiritual, ok? Vamos lá? O que é culpa? Bom, segundo a psicanálise de Freud, Sigmund Freud, a culpa ela vem desenvolvendo, né, de uma forma psicossocial. E ela ocorre entre os 3 a 5 anos de idade. Nesse ponto do desenvolvimento psicossocial, as crianças começam a afirmar seu poder e controle sobre o mundo por meio de brincadeiras e outras intenções sociais. O principal conflito desta fase reside em exercer o controle sobre o seu meio. O mundo ao redor das crianças, agora contemplado em breves experiências sociais, exige o controle ou submissão. As crianças que têm sucesso nesta fase sentem-se capazes de enfrentar e disputar o poder existente no mundo, adquirindo um senso de propósito. Aquela que não consegue adquirir essa habilidade fica com um sentimento de culpa. A culpa surge. A culpa surge justamente pela repreensão dos criadores e as crianças que tentam exercer muito poder e experimentar desaprovação, resultando em um sentimento de culpa. Então, pelo que nós podemos observar, né, através da psicanálise, a culpa vem desde a criança. E também conforme essa criança, né, foi criada pelos seus, né, genitores, que às vezes não quis, né, impediram, né, dela, né, por cuidar demais, por proteger demais, né? Sempre falaram não para essa criança, né? E aí, através desse não, sempre o mesmo não, a criança passa a ter uma hostilidade, que lá na frente vai gerar uma ansiedade. Então, essa criança, ela já começa, quando ela, né, vai para, começa a conviver com a sociedade, conviver no meio social, ela não aceita ouvir um não, porque ela ouviu um não quando menor, né, pelos seus genitores. Então ela criou uma ansiedade, né? E que traz essa ansiedade traz uma culpa, ou seja, eu sempre ouvi não, por quê? Porque eu sempre fiz coisas erradas. Eu sempre ouvi um não, por quê? Porque eu gritava. Então, eu sempre ouvi não porque eu chorava. Então, ela sempre vai se culpar por algo. E se ela não consegue, ali quando ela está inserida na sociedade, realizar os desejos dela, aquela hostilidade lá da infância, como da criança, vai se projetar na idade adulta e ela não vai, e tudo para ela que dá errado ou que alguém que está do lado dela deu errado e que ela estava ajudando, apoiando, ela vai se sentir o que? Culpada. Ela vai trazer a culpa. Então, essa culpa já é gerada desde a infância até a idade adulta. Então a pessoa não consegue se livrar dessa culpa. Algo não deu certo na minha vida, eu sou culpada.
Eu sou culpada por este casamento que eu fiz que não foi adiante. Eu sou culpada porque meu filho é rebelde. Meu filho não conseguiu se formar porque eu sou culpada. Meu filho está fazendo algo errado porque eu sou culpada. Então, tudo ela tem esse sentimento de culpa. Isso é através das suas emoções, tá? Nas suas emoções ela traz essa culpa. Ela carrega essa culpa porque tudo foi gerado lá na infância. E isso trouxe um transtorno para a vida dela na idade adulta. Tudo ela se culpa, tudo ela se sente culpada, tudo é por causa dela. Então ela não consegue realizar, conquistar, construir os sonhos dela, porque ela foi gerada essa culpa, tá? Então isso é a parte emocional, a parte do inconsciente. Então é preciso trabalhar através das análises, da ressignificação, da livre associação. A pessoa consegue, né, se livrar dessa culpa. Isso é na parte emocional. E na parte espiritual? Agora eu quero falar para você que está dentro da igreja, para você que é um líder espiritual, para você que aconselha até pessoas, né, dentro, né, do campo espiritual, mas não consegue, né, se realizar espiritualmente. Como? O que você está falando? Bom, você não consegue fluir naquilo que você deseja. Ou seja, se você é um líder espiritual e não consegue levar adiante o seu ministério, o ministério da sua igreja, ajudar as suas ovelhas, ajudar a sua célula, ajudar a sua equipe, e você se culpa por você não conseguir, primeiro você tem que ver lá no seu emocional, na sua cadeia das emoções. Essa hostilidade que passou a ser uma ansiedade que gerou uma culpa. Agora, no mundo espiritual, você não consegue porque você já tem esse problema lá no emocional. E no mundo espiritual, você não consegue ser aquele líder que você gostaria de ser, exemplar. Você não consegue ter uma vida de fé fervorosa, né? Você uma hora tá bem, outra hora você não tá, mas você passa que você tá bem, mas você sabe que dentro de você não está bem e você não pode falar para ninguém, porque você tem medo de te repreenderem, você tem medo do julgamento, você tem medo, né, das más conversações sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre aquilo que você está passando. Então você guarda para você, mas tudo começou lá na infância. Então você tem que tratar o seu emocional e através do espiritual. Você tem que se achegar a Deus. E você que não é líder, e você que conhece a Deus, mas não tem aquela intimidade com Deus, você também tem que se achegar a Deus. Porque primeiro cuida do emocional, porque você cuidando do emocional, com certeza o seu espiritual vai prevalecer, vai favorecer diante, né, daquilo que você está buscando no espiritual, porque você tem força, porque você sabe que você vai conseguir, mas quando você está com o emocional ferido, quando você carrega uma culpa, quando você carrega um medo, quando você não consegue se desprender do seu passado, você não vai conseguir chegar no seu futuro, construir o seu futuro, porque você já construiu no seu passado a derrota, você já construiu no seu passado um medo, você já construiu no seu passado a frustração, mas você precisa ressignificar a sua situação, seja você um líder espiritual, seja você não conhece a Deus, mas você precisa entender
que você precisa primeiro restaurar o seu emocional, a sua cadeia de emoção, das emoções. Reconstruindo a sua cadeia do emocional, tirando a culpa, tirando aquilo que te prende, desprendendo do medo, da acusação que a sua própria mente faz, te acusar, aí você está começando a se fortalecer também espiritualmente. Aí sim você vai buscar, você vai orar, você vai jejuar e você vai fluir, você vai alcançar, você vai se levantar. Aí você vai ver aquilo que estava ao seu redor, que você via como desconstruído, você vai ver reconstruir. Você vai ver crescer. Aí por quê? Porque você primeiro se perdoou, você primeiro tirou a culpa, você primeiro se libertou na sua cadeia, escuta, na sua cadeia das suas emoções para chegar ao espiritual. Agora, se você não tem nada no seu inconsciente, que você está tudo bem, quando criança você teve uma ótima infância, você nunca ouviu um não, você ouviu um não, mas foi um não bem rápido, enfim, tá tudo bem no seu emocional, então vamos para o espiritual, porque o espiritual então não está bem. Então você precisa entender onde Deus quer que você chegue, o que você precisa fazer para se conectar com Deus, o teu espírito, conforme Deus quer, para que você desenvolva o seu ministério, para que você desenvolva a sua vida espiritual, para que você cresça espiritualmente, para que você tenha uma intimidade, uma liberdade com Deus, conforme Ele quer. Por quê? Porque você está faltando, então, se não está faltando no emocional, está faltando no espiritual. Agora, se está faltando no emocional, o espiritual também vai faltar. Então, eu quero deixar hoje aqui na palavra de Deus, seja você afetado no espiritual ou no emocional, a palavra de Deus diz assim, Salmos 34, verso 5 até o 7. Contemplai e sereis iluminado o vosso rosto. Jamais sofrerá vexames. Clama este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Então, se você está com o seu emocional bem, se nada vem do seu passado, da sua criança, é porque o seu espiritual não está bem. Então você sabe que Deus livra, Deus contempla os seres iluminados, o rosto iluminado. Então Deus não quer ver você abatido com a sua face, com o seu semblante de desanimado, de um perdedor, de uma angústia, de um medo, de você achar que tudo você tem culpa. Não. Deus quer te levantar. Deus quer te exaltar. Talvez você está precisando ter mais intimidade com Deus, se conectar na conexão do Senhor. E qual é a conexão do Senhor? Chegar a Ele. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então vai a Deus. Não importa o seu pecado, não importa aquilo que você fez no seu passado. Só vá a Deus, o resto Deus vai cuidando, Deus vai lapidando, Deus vai trabalhando. Agora, se você é um líder espiritual, que você já tem essa intimidade com Deus, você já conhece a Deus, teu emocional está completamente livre de todos os transtornos que o emocional pode trazer desde a criança. Se está tudo bem, então está faltando no seu espiritual talvez um perdão,
Talvez você não consiga perdoar. Talvez você falou de boca para fora, eu te perdoo, eu já perdoei, mas lá no coração, no íntimo, na alma, você não conseguiu perdoar, né? O teu consciente te enganou, como você tivesse perdoado, mas lá no inconsciente, lá nas cadeias, né, na caixa da emoção, onde fica o emocional, né, onde fica o lixo tóxico emocional, tá ali reprimido aquele sentimento de mágoa, de rancor, que você não conseguiu perdoar, que você não conseguiu de verdade se livrar. E isso te traz culpa, isso te afasta de Deus. Então você também precisa trabalhar essa falta de perdão, pedir a Deus sinceridade no seu coração para que você perdoe. Para que você chegue para essa pessoa de todo o seu ser, de todo o seu coração, eu te perdoo. A mágoa que eu tinha, eu não tenho mais. Eu sou curado. Agora, se você não consegue perdoar, porque você ainda não foi curado, meu querido. Então, você tem que sim tratar o seu emocional. Você tem que sim tratar as suas emoções para poder você perdoar. E você perdoando, você vai ser livre. Se o Pai vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, você é livre. E o seu rosto vai resplandecer a paz. E Deus, você vai se conectar, o seu espírito vai se conectar com Deus. Chegar lá na dimensão espiritual que Deus quer que você chegue. Mas é preciso perdoar. Se você não consegue perdoar, precisa tratar o emocional. Ver onde essa ferida te prende, essa ferida te amarra, essa ferida que o seu inconsciente, seu consciente diz que você perdoou, mas no inconsciente ainda está lá armazenado, está lá entulhado. Então você precisa trabalhar para desentulhar. Desentulhando, você vai resplandecer. Aí você vai chegar na dimensão espiritual que Deus quer que você chegue. Aí sim, tudo vai fluir na sua vida, tudo vai crescer. E essa culpa, esse medo, essa divisão que você sente, que tudo é, você se sente culpado, tudo é culpa sua, vai ser exterminado da sua vida. Porque Deus quer tratar com você e quer que você chegue numa dimensão espiritual. Para você, que é um líder espiritual, que não está conseguindo chegar onde Deus quer que você chegue. E para você, que está com a cadeia das suas emoções, de culpa, de ressentimentos, de aquilo que não deu certo, aquilo que frustrou na sua vida, tem que cuidar do seu emocional. E se chegar a Deus também. Porque Deus tem coisas grandes e tremendas para você. Porque a palavra de Deus diz: contemplai os seres iluminados e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clame este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou. O Senhor ouviu as suas orações, o livrou. Então, nós somos corpo, alma e espírito, ser dicotômico. O corpo é matéria, a alma, pensamentos, sentimentos, emoções, e o espírito que nos conecta com Deus. Então, se você ainda não está conectado totalmente com Deus porque falta algo, se você está com culpa, se sentindo culpado, porque o seu emocional ainda não foi tratado. Então, nós temos que tratar das emoções, do espiritual e do físico também. Porque o físico também faz parte. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Que Deus possa te abençoar. Que você possa ter entendido, né, o que eu quis trazer neste vídeo para você, para a sua vida. Que Deus te abençoe.